Olá, meu nome é Marcos Lara e nós estaremos juntos neste trimestre conversando sobre gestão estratégica. Eu gostaria de conversar agora com você sobre a forma com que você será avaliado dentro desta disciplina. Como você pode ter visto já no seu plano de aulas, e eu convido a pegar os detalhamentos lá, como data e outros elementos, eu gostaria de conversar especificamente sobre alguns detalhes de cada uma das ferramentas utilizadas nestas avaliações. A sua nota final dentro desta disciplina será composta por 3 avaliações que são feitas ao longo da disciplina. Por que isto? Porque para nós é importante que não se faça uma leitura apenas ao final, porque, na minha concepção, na nossa concepção pelo menos, uma avaliação ao final apenas é uma sentença, não é uma avaliação. Ao saber lá se você foi bem ou mal, pouco lhe dá condição de fazer alterações de percurso, alterações ao longo da disciplina, onde você possa fazer correções de rota. Este é o importante para nós, que você tenha a possibilidade de ir monitorando o seu aproveitamento ao longo da disciplina. Muito bem, este é o conceito que está por trás, e você terá três elementos de avaliação ao longo da disciplina. O primeiro deles, a avaliação intermediária. A avaliação intermediária, na sua disciplina, na sua turma, acontecerá especificamente na aula 5. Então, é exatamente o meio. A disciplina tem 10 aulas, na aula 5 nós paramos e esta data específica está reservada para a nossa avaliação intermediária. Ela é feita na aula 5 e cobre todos os elementos trabalhados, então você terá como conteúdo desta avaliação parcial todos os cases, todos os capítulos de livro, todas as discussões que realizamos em sala, todos os materiais complementares serão elementos de estudos para a prova, para esta avaliação parcial, da aula 1 à aula 4. Então, na aula 5, avaliação intermediária, cobre todos os temas trabalhados na aula 1, 2, 3 e 4. O que nos dá a possibilidade de estarmos ainda na metade do curso, fazermos correções de rota, fazermos reavaliações de conteúdo, de aprendizado, de aderência e tudo mais. Bom, com isso você tem um pedaço da sua avaliação. O segundo trecho, o segundo pedaço da sua avaliação, ela é determinada pela avaliação final, que ela é realizada na 10ª aula. Esta avaliação final, ela é bastante interessante porque ela resgata, se você se lembrar, e eu gostaria de relembrar com você, os nossos 3 grandes objetivos de aprendizado na disciplina. Análise dos ambientes externos e internos, formulação de uma determinada estratégia que crie valor para o seu empreendimento, e junto com análise e formulação, a implantação. Nesta avaliação final, nós usamos o simulador estratégico de Harvard. Então, esse simulador estratégico, ele nos permite fazer o resgate de todo o conteúdo da disciplina, passando por análise, passando por formulação e dando foco na implementação estratégica das decisões. Então, ele é feito de forma eletrônica, com os links com Harvard que nós temos, e é formulado na 10ª aula, onde o teu grande objetivo é criar valor para uma determinada empresa, a qual você conhecerá com antecedência. E falaremos com mais detalhes sobre isso, um pouco mais na frente, nas aulas da disciplina. Mas é isto que faremos como a avaliação final. Você terá que mostrar o seu aproveitamento em toda ela, em cima de uma operacionalização de um simulador que nós trazemos de Harvard para o tema estratégico. A avaliação intermediária, a avaliação final e o último conteúdo para completar a sua avaliação, ele é a questão dos exercícios, que nós chamamos de exercícios de aderência de conceito.
O que são esses exercícios? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os exercícios de aderência de conceito. A cada aula, nós teremos um exercício, estará aberto para você. Você deverá realizar via Blackboard um exercício de aderência de conceito para aquela específica aula. Então, ao longo, são determinadas as aulas com esses exercícios de aderência, e eles se referem especificamente aos conteúdos conceituais a serem trabalhados naquela aula. Ou seja, capítulos do livro ou materiais complementares, especificados para isto. O capítulo do livro, ele é o básico. Então, para uma determinada aula, você tem o capítulo do livro, então você deverá ler este capítulo do livro. Após a sua leitura, você deverá, e aí só após a leitura do livro, deverá fazer o acesso via Blackboard, naquela aula específica para a qual você está se preparando, realizar o seu exercício de aderência de conceito, que tratará sobre aquele conteúdo que você acabou de ler. Então, o que eu gostaria de alertar são alguns elementos. O primeiro deles, o primeiro exercício você sentirá com bastante, acredito eu, bastante facilidade, porque começamos do primeiro exercício os questionamentos de o que está escrito no capítulo, ou seja, qual é o conteúdo literal daqueles conceitos, e conforme os exercícios vão passando, nós vamos alterando estes conteúdos que passam de o que está escrito para o que significa aquilo que está escrito. Então, você perceberá ao longo da evolução dos exercícios solicitados uma evolução também do sentido daquele exercício, que vai do que está escrito para o significado daquilo que está escrito. Até o último exercício que te pede, em cima das suas leituras, uma reflexão e a construção do seu pensamento sobre aquele tema. Então, nós fazemos esta evolução. A base é o conceito. Não tente fazer, ou pelo menos não é recomendável que você tente fazer o exercício sem a sua base conceitual, sem a leitura do capítulo do livro, porque isto tem grandes probabilidades de mau êxito. Então, leia o capítulo, ou os materiais complementares indicados para isso, quando for o caso, e eles são muito bem especificados. Feita a leitura, abra e faça o seu exercício. Deixa eu falar um pouquinho sobre o detalhamento, a operacionalização destes exercícios. Então, a cada aula que é indicado esse exercício, você tem a leitura, ok? Este exercício está no Blackboard, naquela aula, por exemplo. Se a próxima aula é a aula 2, vá lá no plano de aulas, veja qual é o capítulo que eu preciso ler para a aula 2, quais são os materiais complementares, se eles existem. Feito isto, aí eu vou para a aula 2 e abro o exercício. Estes exercícios, com exceção do último, e aí eu falarei um pouco mais detalhadamente depois sobre este último exercício, todos os outros, eles são 10 questões, múltipla escolha, cobrindo aquele tema conceitual. Então, você encontrará sempre 10 questões, múltipla escolha, onde você sempre tem uma escolha correta a ser indicada. Isso deve ser feito completamente. A questão de você tem um tempo para fazer esses exercícios. Você tem 20 minutos a partir do momento em que você dá o start, de abertura do link. Se você tem 20 minutos e não dá para entrar, fechar, voltar mais tarde, saber do que se trata, quais são as questões, daí procurar no livro ou estudar, a partir do momento em que você fizer o link ao exercício, abre um cronômetro e esse cronômetro te marca 20 minutos e encerra em 20 minutos o seu tempo de exercício. Ele não tem como voltar mais para reabrir. Eu recomendo fortemente que você o faça em condições e locais e horas que possibilitem que você se concentre nisto. Coisas do tipo, é claro que você faz da sua administração, mas não faça na hora que, por exemplo, você está no meio do seu expediente profissional. Você será demandado por outros elementos, outras pessoas, telefone, gestão, coordenação e tudo mais, que te farão interromper. Em casa, onde você tem os seus horários de atenção aos familiares, a mesma coisa, dê atenção e prioridade a eles.
Abra o tempo que for possível e necessário, com calma, mesmo estando em casa, para a formulação dessas respostas. Então, veja a condução. Não haverá reabertura ou sequer reconsideração caso hajam alguns problemas do tipo destes que eu acabei de dizer. Porque o meu gestor pediu que eu interrompesse, porque alguém da minha família pediu a minha atenção. Veja, você administra o seu tempo, os seus espaços e as suas conduções. Problemas técnicos. Nós não reabriremos ou não reavaliaremos condições de refazer o exercício em nenhuma situação em que haja flutuação de energia, flutuação de links com os provedores, quer dizer, não dá para nós pensarmos nisto como elemento que possa justificar alguma coisa de revisão de possibilidades, até porque não tem. Então fica muito complicado repensarmos nisto. Veja, faça com muita tranquilidade. 20 minutos é mais que o suficiente para que você faça corretamente esses exercícios e tenha um bom proveito. Ok. A partir do momento em que você encerra o seu exercício, imediatamente você recebe a sua pontuação. Puxa vida, para que é isto daqui? É o nosso primeiro feedback imediato para que você saiba se você tem uma boa aderência ou uma frágil aderência daqueles conceitos que serão trabalhados em aula. O que significa que este feedback não precisa ninguém te avisar que você precisa voltar às suas leituras caso a aderência de conceitos tenha sido frágil. Você mesmo pode ter esta visualização imediata da necessidade ou não de se retornar às suas leituras básicas. É dado uma semana para que você realize estes exercícios, que vai da noite de uma determinada aula, por exemplo, estamos na aula 1. À meia-noite desta noite da aula 1, abre o exercício para a aula 2 e ele fica aberto para que todos possam realizá-lo até as 23h59 da véspera da próxima aula. Por que isto? Bom, primeiro, dar tempo de uma semana para que você faça suas leituras, dentro da sua administração de tempo e tudo mais. Fecha às 23h59 da véspera da próxima aula. Dentro desse período, quando você realizou, você tem a sua nota, mas você ainda não tem o seu gabarito. As explicações podem ser óbvias, o entendimento de por que não divulgar o gabarito com antecedência. Mas vamos lá. No dia da aula, então à meia-noite da véspera para o dia da aula, abre-se o seu gabarito. Para que isso? Bom, se você já sabia o teu grau de aderência, elevado, médio, baixo, com o gabarito você pode ter acesso aos pontos que seriam interessantes que você voltasse à leitura dos conceitos em cima do livro, para dirimir ali algumas dúvidas que talvez não tenham ficado claras. Isto, a indicação é aberta antes da aula para que você tenha essas verificações. Para que você chegue na aula exatamente com todos os conceitos elaborados, inclusive numa condição. Se você fez o exercício, viu o gabarito e mesmo consultou, revisitou o livro, e mesmo assim tem algumas inconstâncias ou algumas não compatibilidades de entendimento, eu tenho aqui alguma visão que não está batendo com o que está expresso no livro, é hora de você consultar o seu professor. É hora de você vir e conversar comigo. Depois disto que você possa ter feito. Aí eu me proponho a dirimir dúvidas, entrar em detalhamentos. Nós abrimos, inclusive, a possibilidade de um horário específico para trabalhar com toda a atenção e dedicação que uma dúvida dessa carece e merece. Então, dentro disto, é hora de você me consultar. Caso não seja necessário, você tem todas as ferramentas para fazer leituras de aderência, de o quanto você precisa ainda retornar aos conceitos para dominá-los com toda a segurança.
isto fecha o processo. Então, você está seguro para entrar em aula com o domínio dos conceitos e o case lido, e aí vamos discutir, vamos elaborar, vamos ver visões, vamos elaborar debates e discussões em cima deste domínio já realizado. Então, isto fecha esta questão dos exercícios de aderência de conceitos. Eles serão em números variados. Na sua turma, podem ser, por exemplo, 4 a 5 exercícios que estão marcados já no seu plano de aulas. A nota é dada. Cada um deles você vai ter uma nota, somam-se os 5, digamos que você tenha 5, somam-se os 5 exercícios e divide por 5. Nota sim, média simples. Ah, mas eu não pude fazer ou me faltou condições e um deles eu não fiz. Nesse você tem 0, soma-se 0 a todos os outros, somam-se as 5 notas e divide por 5. Tá? E você tem exatamente esta nota que vai para aquela terceira composição, que vai se juntar a avaliação intermediária, a avaliação final e exercícios de aderência de conceito. Somando as 3 notas, divide-se por... tem os pesos, que você tem lá no plano de aulas, e montam-se a sua nota final. Para esta disciplina, sua nota final deve ser 6. Qualquer coisa abaixo de 6, você está reprovado e teve todas as condições de fazer as recalibragens de condução ao longo da disciplina. Se mesmo assim não lhe foi possível, você está reprovado e, acima disso, tranquilamente, você tem condições de superar essa nota 6 com muita facilidade. Estou à sua disposição para estes elementos antes, durante ou depois das avaliações, que serão as intermediárias, finais e exercícios de condução. Um bom estudo para todos vocês, tirem o melhor proveito e nós nos encontramos nos nossos encontros presenciais. Bons estudos a todos.